a todos. Sejam todos bem-vindos ao CREFIT 6, a mais esse Café com Saber, que é uma programação mensal que o CREFIT traz para todos os profissionais e todos os acadêmicos de fisioterapia e de terapia ocupacional, trazendo os mais diversos temas, as mais diversas questões da atualidade. E hoje teremos o tema de perícia, fisioterapia e terapia ocupacional. Teremos a presença aqui do Dr. José de Góes, que é fisioterapeuta e perito, e da doutora Patrícia Lima, de Curitiba, também é vice-presidente do COFITO e também perita e terapeuta ocupacional. Agora eu vou pedir para compor a nossa mesa de abertura. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos. Vamos falar um pouquinho sobre perícia. É uma honra aqui estar nessa mesa com figuras importantes que legislam sobre nossa profissão e que nos ajudam a ter progresso nessa empreitada da fisioterapia e da terapia ocupacional. Bom dia a todos. É um prazer estar representando o Estado de São Paulo aqui nesse evento. Certamente é mais uma de tantas outras iniciativas aí do CREFIT 6, né? À disposição dos profissionais. A presença de vocês aqui já expressa tudo em relação ao sucesso do evento, não precisa nem falar. Mas, de certa forma, além desse contato que é importante, dessa relação entre conselho e profissionais, da relação entre profissionais e profissionais, isso é muito saudável para as nossas profissões. O compartilhamento do conhecimento sempre é um evento e sempre é um dado que a gente deve ter no nosso dia a dia, no cotidiano, para que a gente de fato almeje e alcance aquele local que a gente quer chegar, que nada mais é e nada mais justo que é o local de destaque aí entre todas as profissões. Parabenizo mais uma vez os presentes aqui, os palestrantes, o Dr. Ricardo Lotif, presidente do CREFIT 6, e certamente nós de São Paulo também estamos aprendendo bastante aqui. Obrigado. Esse foi o Dr. José Renato, presidente do CREFIT 3 de São Paulo. Bom dia, meu nome é Gardel Bulim, sou fisioterapeuta de formação e estamos na Câmara Municipal exercendo o mandato de vereador e temos feito um mandato, o Ricardo tem acompanhado, muito de defesa da saúde pública e em defesa de uma saúde pública que contemple, o que agregue, o que de fato faça valer o profissional da saúde, que não seja o médico. E aí, com todo respeito aos profissionais médicos, mas nós, profissionais de saúde não médicos, temos ainda muito o que conquistar e a nossa atuação na política é muito nessa direção. Nós temos muitas lutas, temos feito, conquistado algumas coisas. No último mês, a Prefeitura de Fortaleza reestabeleceu o NASF, algo que tinha se perdido ao longo do tempo. Hoje nós temos 30 equipes do NASF já funcionando em Fortaleza. Isso foi uma conquista nossa já, muita cobrança, muita luta, e aí já foram quase 50, um pouco mais de 50 fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais contratados para atuar nessa área. E eu tenho dito aonde vou, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional será, em curto tempo, um dos profissionais mais importantes da saúde pública, dado ao envelhecimento da população do Brasil. Portanto, existem muitas comorbidades aí associadas à velhice, que o fisioterapeuta atua, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional atuam diretamente. Portanto, nós precisamos, o Ricardo tem feito esse papel muito bem, nós precisamos fortalecer a nossa categoria para que nesse momento a gente possa de fato dar a resposta que a sociedade vai cobrar. E aí cada um tem o seu papel, nós estamos lá na política, contem sempre com a gente para a gente continuar essa luta que vamos fazer. Bom dia a todos. Doutora Camille, representando a Abrato. Bom dia, e eu estou feliz de ver esse auditório cheio. Realmente a conquista são novos espaços para as nossas categorias e que esse seja um despertar de novas possibilidades no mercado de trabalho e também de conquistas. Fevereiro chegou, com o primeiro Café com Saber, e que esse seja um despertar para nós profissionais, para que nós possamos lutar e conquistar o nosso espaço em nossas profissões. Obrigada.
Doutora Patrícia Lima, palestrante de hoje e vice-presidente do COFIT. Então, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com os profissionais do CREFITO 6 mais uma vez, partilhando um pouquinho da nossa atuação em várias áreas, né? Hoje eu estou aqui em 2 papéis. Enquanto vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, então trazendo para vocês algumas notícias nestas áreas, né, das nossas profissões, e enquanto profissional, terapeuta ocupacional atuante lá no Paraná, na área de perícia. Então eu espero que eu possa estar contribuindo aqui com os profissionais do CREFITO 6, para que vocês realmente se engajem, eu não diria nesse novo espaço, porque eu já estou nele há 20 anos, né? Há 20 anos eu faço perícia no Paraná, mas que os outros estados também consigam conquistar o seu espaço para fisioterapia e para terapia ocupacional, né? Então é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que seja enriquecedor tanto para os fisioterapeutas quanto para os terapeutas ocupacionais, e mais uma vez coloco à disposição de vocês o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nós temos aqui profissionais muito importantes para o Conselho Federal hoje, né? Temos profissionais que auxiliam o Conselho Federal, seja na execução e na confecção das minutas, das resoluções, né? Então o CREFITO 6, não é, doutor Lotícia? É um CREFITO que sempre contribuiu muito com o Conselho Federal, né? Nós temos terapeutas ocupacionais, e uma coisa que talvez vocês não saibam, talvez, aí, que eu sei que as meninas aqui não são de muitas vaidades, né? Quando foi para a construção do texto da logo da nossa profissão, da terapia ocupacional, então a primeira pessoa que eu pensei para estar nos auxiliando ao Conselho Federal na escrita desta construção da nova logo foi a doutora Luziane Feijó, que hoje é a vice-presidente, na época ela já era, né? A vice-presidente do CREFITO 6. Então, para quem não sabia, pode divulgar, porque ela não gosta de ficar falando essas coisas, e nem o Dr. Lotif, né? Mas eu tenho uma honra muito grande em dizer que são pessoas muito capacitadas, tanto terapeutas ocupacionais, que eu acabo convivendo diariamente, quanto fisioterapeutas, né? Então, parabéns, continuem assim, sigam esses passos, se envolvam, venham participar, venham somar junto com esse povo tão aquilatado que vocês têm aqui do CREFITO 6. Valorizem esses espaços, e esses momentos não são proporcionados em todos os cantos do país, não, né? Então eu agradeço mais uma vez esse convite e continuo à disposição de todos os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em nome do Conselho Federal, ok? Doutor Ricardo Lotif, presidente do CREFITO 6. Então, um pouquinho, vou falar rápido para a gente começar logo, que é o que interessa, na verdade, comentar aqui a mesa do nosso vereador. Também temos a outra vereadora Cláudia Gomes, que não pôde estar presente, mas foi convidada também. Temos aí a deputada estadual Bete Rosa, temos a deputada federal Gorete Pereira, foram todos convidados, mas prestigiar quem está aqui. Camille, nossa grande parceira lá na Brato, doutora Patrícia, nossa colega já de muitas lutas, a luta que com a Patrícia vem desde a época da separação do CREFITO 6, Ceará e Piauí. A Patrícia participou desse processo, um processo que não foi fácil, um processo que demorou, que exigiu da gente muita organização financeira, muito estudo, e no final temos os conselhos se dando super bem, cada um na sua região. O Zé Renato é um grande parceiro lá do CREFITO 3, é um lutador, é um vencedor do Einstein também, largar o hospital para estar aqui junto conosco. Acho que o nosso evento é o primeiro, tanto é o primeiro que tem a cartilha da FIS, mas hoje vai dar, a Patrícia vai dar notícia boa, que a da TEL está saindo também. Quer dizer, assim que saiu a cartilha, já resolveu fazer um evento para poder divulgar. Já tem peritos aqui, como o Dr. Góes, que vai já um pouco ministrar palestra, o Dr. Josivane, que também é perito, também é conselheiro nosso. Temos vários peritos, mas com relação à terapia ocupacional, faltava um pouquinho. Eu digo, vamos aproveitar, vamos fazer esse evento para as duas profissões, como a gente sempre tem feito, e chamar uma pessoa de alto nível. A doutora Érica lembrou logo, com a doutora Luziane, a doutora Patrícia, que é uma precursora da terapia ocupacional,
com relação a essa questão de perícia, e a gente ficou pensando em quem convidar, e aí vamos chamar a prata da casa, um grande homem, nosso amigo Góes, e a doutora Patrícia, para estar aqui hoje nesse momento. Vou me alongar, queria só agradecer a presença de todos. Estou vendo aqui pessoas como o doutor Geraldo, Cláudio Sobral, alguns colegas da terapia ocupacional, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais também, alunos que eu encontrei. Sejam todos bem-vindos. Queria dar um abraço aí em nome da equipe toda do conselho, na Eric e no Flavinho, os funcionários que estão aqui super empenhados, na Cleane que veio fazer a cobertura. E mais uma vez estamos aqui no Café com Saber, pontapé inicial desse ano, um ano brilhante. Parabéns a todos, uma boa manhã, aproveitem. Obrigado. Agradecemos a todos que formaram essa mesa. Podemos então iniciar as nossas palestras, desfazendo a mesa, por favor. E eu vou chamar aqui então o Dr. Josivânio, que é fisioterapeuta, também perito e conselheiro nosso aqui no CREFIT, para que ele conduza as duas palestras que iniciarão agora. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Gostei do bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos demais convidados presentes. Queria agradecer principalmente aos profissionais, alunos, acadêmicos que estão aqui. Como o Dr. Ricardo falou, o nosso amigo Geraldo que veio de longe, de Sobral, vai estar prestigiando nesse momento, né? E então vamos iniciar. Queria chamar o Dr. José Góes, ele é fisioterapeuta, perito judicial, professor e diretor do Instituto do Tratamento da Dor. Dr. José Góes, por gentileza, tá? Vamos iniciar primeiramente a palestra do Dr. José Góes, em seguida com a doutora Patrícia, e depois iremos compor a mesa dos dois para as perguntas ser livre de acordo com as dúvidas de cada um de vocês, tá? Obrigado. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Ficar aqui por cima, que se eu ficar ali embaixo, acho que ninguém me vê, né? Agradecer ao Dr. Ricardo aí pelo convite. Então fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento histórico da gente estar reunido aqui falando sobre perícia. Eu estou há menos tempo como perito, 2011, né? Então são 7 anos que trabalho com perícia, mas tem sido uma experiência muito bacana. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre perícia, e depois eu acho que seria bacana a gente fazer um bate-bola com eles perguntando, tirando as dúvidas, e a gente fazendo um pouquinho, respondendo um pouquinho sobre a nossa experiência, as dúvidas que vocês têm, do que a gente vai fazer, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre perícia e assistência técnica judicial. Opa! Bom, então primeiramente, o que é perícia? Então, perícia vem do termo... Bom, eu tenho que aprender aqui, tá? Porque é diferente do meu. Pronto. Aqui que eu aprendo. Então, perícia vem do termo latino derivado por sua vez de peritus, ou seja, esperto. É uma análise técnica da situação, fato ou estado. O profissional é um profissional habilitado a esclarecer determinado fato e, principalmente, esclarece situações de litígio. Então, alguém está com um problema na justiça e aí coloca a empresa, ou a própria empresa mesmo pode entrar com um processo. Vamos focar muito aqui na parte trabalhista. E aí o perito, ele está nessa situação de opinar sobre um litígio, sobre um problema, uma divergência. Então o perito, ele é versado, experimentado, hábil, é aquele que conhece bem o seu ofício, é um indivíduo nomeado judicialmente para uma avaliação, exame ou vistoria. Então o juiz, ele não entende de saúde, o advogado também não entende de saúde, então ele tem que pedir a opinião do perito. Isso é o médico, é o fisioterapeuta, é o perito contábil, é o perito na parte de estrutura, engenheiro civil, depende do tipo de processo, do que se está questionando. O juiz, ele pede a opinião de quem ele julga, né, do que ele julga, conhecer bem o fato em que ele precisa de uma decisão. Então, segundo o dicionário Aurélio, o perito, ele é sábio, hábil, o que é sabedor ou especialista de um determinado assunto, nomeado judicialmente para avaliação, exame ou vistoria.
O perito do juízo são os olhos e os ouvidos do juiz. Logicamente que quem decide um processo é o juiz, não é isso? Mas se ele tem dúvida e ele pede a opinião de um perito, ele geralmente segue o que o perito colocou no seu laudo pericial. E aí começa a confusão, o advogado que perde vai atrás de derrubar o laudo e o que ganha vai atrás de fundamentar o laudo que foi feito. Então o perito está no meio do pivô de um problema. Ele nem é juiz, ele nem é reclamante e ele nem é reclamado. Ele é os olhos, os ouvidos do juiz, né? É uma coisa muito bacana. Depois a gente vai falar de assistência técnica. Eu gosto mais de assistência técnica do que de perícia propriamente dita. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Bom, então, segundo o Código de Processo Civil, no seu capítulo 4, seção 2, demonstra as características essenciais em que o perito judicial deve se enquadrar. Então, quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421. Os peritos são escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no seu órgão de classe competente, respeitando. Depois eu passo tudo isso para vocês e vocês vão ler essas leis, tá certo? Então, o fisioterapeuta é um profissional bacharel inscrito em seu órgão de classe, que é o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E eu queria mostrar para vocês algumas atribuições do perito. O perito está no meio de uma briga. Então, tem alguém que está sendo reclamado, tem alguém que está reclamando, e ele dá para dar uma opinião. Quem é que tem razão? Quem tem razão é a empresa, quem tem razão é o funcionário, e a gente fica ali naquele pivô. E teoricamente, lógico, quem decide um processo é o perito. O perito, ele diz se teve perda de função, se não teve perda de função, ele diz quantos por cento foi a perda dessa função, se a perda dessa função ela é temporária, se a perda dessa função é definitiva, se tem nexo causal, ou seja, se é culpa da empresa ou se não é culpa da empresa. Então a gente está aqui no meio desse pivô, sabendo quem está falando a verdade, sabendo quem está mentindo. Tem uns 15 dias que eu estava no fórum, e aí no elevador alguém soube que eu era perito. Disse, o que o perito faz mesmo? Meu filho, o perito escuta mentira, ou de um lado ou do outro. Então um dos dois lados está mentindo. Ou a empresa está mentindo, ou o funcionário está mentindo. É isso que a gente faz. A gente só vai decidir quem está mentindo menos para poder dar um parecer técnico, tá certo? Então a gente está aqui no meio dessa briga, né? Então o perito ele procede livremente para ouvir testemunhas. Então, quando a gente vai na empresa, a gente escuta funcionários, a gente escuta diretor, tá? O perito ele colhe dados e informações. O perito ele junta pesquisas científicas para poder fundamentar a perícia. Um laudo pericial demora praticamente 4 horas e meia depois que está tudo pronto, são 4 horas e meia, né, tecendo o laudo de forma bem rigorosa, porque um lado vai perder, e o lado que vai perder, o advogado vai contestar a tua perícia. Ele vai tentar derrubar a tua perícia. Se ele derrubar a tua perícia, é ruim por 2 motivos. Primeiro, porque o juiz pensa, poxa, eu confio nele, a perícia dele era para ter sido boa, por que foi derrubado? Então a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar brecha para que a perícia tenha problema. E segundo, que mesmo que a perícia seja toda bem fundamentada, o advogado que perdeu ainda vai querer fazer alguma coisa para que a perícia ela caia e que esse processo ele prolongue por mais 1 ano, por mais 2 anos, que é exatamente o que eu faço quando eu estou trabalhando com assistência técnica. Então, quando eu trabalho com assistência técnica, eu tenho 2 funções. Ou eu concordo com o perito do juiz, se ele foi a meu favor,
ou eu tento derrubar a perícia dele. E é bem facinho. Depois a gente conversa sobre isso. Então, a gente precisa juntar pesquisas científicas, fazer um laudo pericial muito bem fundamentado para não ter problema. Para que o advogado olhe e diz, não tenho nem o que falar, perdeu. Tem acesso livre a todo o processo. Então o perito, ele tem acesso livre a todo o processo. Então a gente faz carga do processo. A gente leva todo o processo para casa. Hoje é tudo PJE, processo judicial eletrônico. Mas antes eu lembro que tinha que ir no fórum, fazer a carga de todo o processo. Andar com aquilo ali, hein, doutora? Não é? E o medo de perder, hein? Você não tinha esse medo? É o medo de perder o processo inteiro, né? Processo antigo. Quando tem café no processo, você derrubou o café? Não foi a senhora, foi o advogado sem querer que derrubou esse café. É porque advogado é assim, né? Ele fica pensando em outras coisas, aí bate, né? Então a gente tem acesso livre a todo o processo. Tem acesso livre às partes e aos advogados. Então a gente quer conversar com o advogado, tem que conversar com o advogado, tem que conversar com o periciano, tem que conversar com o periciano, quer ir lá na empresa, tem que ir lá na empresa. O perito, ele responde quesitos. Isso é o que eu mais gosto. Quando eu sou assistente técnico, quando eu sou perito, não. O que é um quesito? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre quesito. São as perguntas que a gente faz para o perito responder. Então, na hora que está sendo feita uma perícia, tanto o advogado da empresa, como o advogado da parte lá, do reclamante, faz perguntas, que essas perguntas têm que estar dentro do processo para o perito responder. Doutora, quando eu trabalho com assistência técnica, é aqui que eu derrubo a perícia do juiz. É aqui. Aqui a gente tem que elaborar um quesito que o que o perito do juiz responder tem que estar bom para você. Se você perder ou se você ganhar. E eu puxo para onde? Eu puxo para o meu lado, para a fisioterapia. Eu puxo para a ergonomia. Você sabe por quê? Porque quando pega a perícia médica, eles não sabem o que é ergonomia. Eles não sabem o que é uma análise ergonômica. E aí eles querem dizer que o problema é da empresa, que a LER foi por conta da empresa, e para que ele diga isso, ele não usou uma oferta ergonômica. E se ele não utilizou ferramenta ergonômica, ele não pode dizer que a culpa é da empresa, porque ele não avaliou. Então, embora que a empresa tenha perdido, mas eu empurro esse processo por mais um ano. Porque ele tem que intimar outro perito, essa intimação desse outro perito são 3 meses, aí a perícia tem que acontecer, o perito tem mais um tempo para fazer tudo, contestação, aí a coisa vai andando. Então é aqui que a gente derruba a perícia do juiz, ou concorda com ela. Tá certo? Bom, o perito ele tem que elaborar um laudo pericial. Ele tem que visitar a empresa. Outro problema gigantesco. Quando a perícia é realizada por médico, eles não vão na empresa. Na sua cidade vão? Não vão na empresa. Então como é que ele pode dizer que o problema é da empresa? Ele viu periciando, que chega na maioria das vezes mentindo. Como a senhora que eu cheguei lá no consultório, a senhora para sair da recepção, nessa época eu estava fazendo perícia para o juiz, a senhora para sair lá da recepção para o meu consultório, a porta na frente, ela quase que não chega, colocou tanto papel em cima da minha mesa que entupiu tudo. De vez em quando eu ia aqui conversando com ela, aí eu derrubava um papel, aí ela aqui, ô meu filho, aí botava. Tinha passado a dor. Aí eu disse, ih rapaz. Aí eu comecei a derrubar esse papel mais longe. Olha, porque eu sou desastrado mesmo, na verdade eu sou. E aí ela ia pegar. Então a maioria chega mentindo. Peguei uma perícia de uma empresa aqui de Fortaleza, não posso citar nomes disso aí, mas um camarada que rompeu o ligamento cruzado anterior. E que esse ligamento cruzado anterior ele estava afastado pelo INSS há 5 anos. 5 anos afastado. E me pega logo como perito,
que trabalham dentro de clube de futebol, que pega o jogador com LCA rompido e que com 6 meses está jogando bola. Então, grande parte das perícias, o camarada não vai na empresa. E se ele não vai na empresa, ele não pode dizer que tem nexo de causa ou que não tem nexo de causa. Então já é uma brechazinha para a gente ir derrubando essa perícia. O perito, ele avalia o periciando, geralmente, que é o reclamante. Botei aqui geralmente porque às vezes não é só o camarada que bota a empresa na justiça, não. A empresa também bota a pessoa na justiça. Peguei outra aqui de um grande supermercado em Fortaleza, que ela chegou, estava pedindo aposentadoria, se queixando que a menina tinha 33 anos, e se queixando que tinha ficado inválida, porque era caixa, tinha trabalhado 2 anos de caixa, e estava com uma grande escoliose. Quando eu fui ver, ela realmente era toda torta, mas aquilo ali não foi do que era caixa. Então, se fosse toda caixa, era todo torto, não é? Então, assim, não é só o periciando que reclama. Às vezes ele é o reclamado. Ele esclarece ou não se tem nexo de causa, ou seja, se a culpa é da empresa ou se a culpa é do reclamante. Ele quantifica a perda funcional do reclamante. Quantos por cento perdeu? Do movimento do ombro, do movimento do cotovelo. E aí a gente traz isso para a fisioterapia. Juiz não quer saber se tem tendinite. Juiz não quer saber se tem bursite. Juiz não quer saber se tem... Não quer saber. Isso não interessa. Ele quer saber é se funciona ou se não funciona. Quantos por cento funciona? Se perdeu ou se não perdeu. Se vai voltar ou se é definitivo. Se é culpa da empresa ou se não é culpa da empresa. Então a gente está começando a falar de algo chamado diagnóstico cinético funcional. Que quem é que faz? Nós. Tá? Bom, laudo pericial e parecer técnico. Então, o laudo pericial são as conclusões as conclusões que foram geradas pela perícia que o perito do juiz realizou. Então, isso é o laudo pericial. O parecer técnico são as conclusões geradas pelo perito da confiança das partes. Só que esse perito da confiança das partes é chamado de assistente técnico. Então, quando alguém bota a empresa na justiça, o juiz contrata um perito, tá? A gente chama o perito do juiz, o perito do juízo. O reclamante também tem direito de contratar a mesma coisa, só que a gente chama de assistente técnico. E a empresa também tem direito de contratar a mesma coisa, que também se chama assistente técnico. E não mais perito. Alguém chama perito, mas o nome bacana de chamar é assistente técnico. E na hora da perícia, só pode ter os 4 dentro da perícia. Quem são os 4? O perito do juiz, o reclamante, o assistente técnico do reclamante e o assistente técnico da empresa. Eu nunca fui para uma perícia para o reclamante, para o empregado, ter assistente técnico. Porque o advogado, às vezes, ele não orienta. Então, geralmente, na perícia tem quem? O perito do juiz e o assistente técnico da empresa. O que o assistente técnico da empresa vai fazer? A mesma coisa do perito do juiz, só que ele vai ter um viés ali para a empresa. A mesma coisa o assistente técnico da parte lá vai ter um viés para a parte. Não pode entrar, em hipótese nenhuma, advogado dentro de uma perícia. Eu já consegui derrubar uma perícia, porque dentro da perícia tinha um advogado. Não pode. Primeiro, que o advogado não tem saúde. Segundo, que ele não tem o que está fazendo ali dentro. E terceiro, que ele vai atrapalhar a perícia. Ele vai induzir o perito do juiz a fazer o que ele quer. Tá? Então, só pode ter dentro da perícia as pessoas que entendem do assunto. Tá? Bom, nexo de causalidade. No caso das perícias judiciais de trabalho,
é necessário a constatação do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelo reclamante durante o seu contrato de trabalho e a moléstia por ele portada. Então, o que é o nexo de causa? O nexo de causa é a culpa da empresa ou não. Se tem nexo de causa, é porque a empresa tem culpa. Se não tem nexo de causa, é porque a empresa não tem culpa. No caso de perícias previdenciárias, é necessária a constatação de invalidez parcial, total, definitiva ou temporária para a atividade desenvolvida pelo reclamante, sem a necessidade do nexo de causa. Então, a perícia ela tem algumas fases. Qual é a primeira fase da perícia? É a fase da intimação. Então, a vara lá, 13ª, 14ª, então, enfim, te manda um ofício e te intima para a perícia. Doutor, eu estou lhe intimando para ser perito do processo número tal. Tá? Aí quando você recebe, o que você faz? Você tem que ir olhar o que é o processo. Então, se por exemplo, eu sou fisioterapeuta que trabalho com traumatortopedia e a perícia é por conta de algum problema respiratório, eu não vou pegar uma perícia dessa. Por que você não vai pegar, Góis? Porque você não sabe fazer? Exatamente porque eu não sei fazer. Mas é porque você não pode fazer? Poder eu posso, porque sou fisioterapeuta, mas não sei. Não trabalho com respiratório, não trabalho com nada disso. Então a probabilidade de eu fazer uma perícia dessa e eu não conseguir fazer um laudo pericial bom, relevante, é gigantesca. Minha perícia vai ser contestada. Então quando o juiz me intima, eu tenho que ler o processo. Bom, nesse eu consigo entrar. E aí vem a segunda fase. A segunda fase você faz uma petição ao juiz. E essa petição você diz para ele: doutor, eu aceito o processo, eu aceito a perícia. Ou então, doutor, eu não aceito a perícia. E quando você aceita, você já dá as datas. Data tal, a gente vai fazer a perícia lá no local de trabalho, e data tal, vamos fazer o atendimento periciano aqui na clínica, aqui no consultório. A terceira fase da perícia, a justiça encaminha as partes às datas. Isso aqui já durou uns 4, 5 meses, viu? Isso aqui já durou um tempo. Porque na verdade ela te intima por correio, só que agora tudo é eletrônico, então é mais rápido. Agora é tudo mais rápido. Mas antes eu pegava muito processo físico. E aí isso aqui demorava uns 4, 5 meses. Quando você dá a data da perícia, aqui eu dei a data, você tem que dar a data para uns 3 meses depois. Por quê? Porque tem que ter o período de chegar no fórum, o fórum organizar aquilo ali, fazer a petição, para intimar os advogados da empresa, intimar os advogados da reclamante, tudo, para não ter problema de correio, não ter nada disso, tá? Então aqui já durou alguns meses. A quarta fase, você faz a carga do processo, quando o processo é físico, ou então você tem acesso pelo PJE, Processo Judicial Eletrônico, a todo o processo. Quinta fase, você faz a perícia na reclamada, ou seja, geralmente é a empresa, né? Então vou lá no local de trabalho, ver realmente como é que é o local de trabalho, se tem alguma coisa lá que realmente é muito salubre, se a ergonomia não está funcionando, se tem algum problema, tá? Então primeiro eu vou na empresa e depois eu faço a perícia no reclamante. Então quando eu estou aqui fazendo a entrevista com o reclamante, é uma consulta. Vou fazer uma consulta, tá? Com os testes propedêuticos, com uma série de coisas. Minhas consultas eu ultrassom de imagem, minhas consultas eu uso termografia, minhas consultas eu uso baropodometria. Se o advogado vai achar ruim ou se não vai, é o que eu uso, tá? Quando eu faço essa perícia aqui no reclamante, eu já fui na empresa. Então eu já tenho mais ou menos a ideia de tudo que eu trabalhava, como eram as coisas, como era a cadeira. Aí eu consigo linkar se realmente a história dele tem nexo, se não tem. Ok? As perícias têm que começar assim. Eu começava minha experiência assim. Só olha, deixa eu te falar.
vamos iniciar a perícia, tá? Já trabalho com isso há muitos anos. Se você mentir, eu sei que você está mentindo, eu sei que você não vai fazer, mas se tentar, não faça. Se quiser tentar, não faça. Não minta, porque... Oi. Se você mentir, eu sei que você está mentindo. Então sempre começa com uma pressãozinha, porque se não começar com uma pressão, aí a história se alonga, né? Mas tem casos que você vê logo que o problema é da empresa. Bom, sétima fase, você tem a escrita do laudo pericial. Oitava fase, você responde os quesitos que foram feitos tanto pela reclamada como pela reclamante. E na nona fase, você entrega a perícia à vara do processo de destino. Ok? Essas daqui são as fases de uma perícia judicial na área trabalhista, que é a minha experiência. Não tenho experiência com o INSS, não tenho experiência com o TPVAT. Minha experiência é X do trabalho. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é um profissional capacitado tecnicamente para compor a perícia do juízo. É um profissional de confiança das partes. O perito do juiz é de confiança do juiz, o assistente técnico é de confiança das partes. Durante a perícia, o assistente técnico pode atuar livremente para fazer todas as perguntas necessárias para o reclamante. Então está aqui o perito do juiz e está aqui o assistente técnico, está aqui o periciano. Então o que o perito do juiz quiser, ele pode fazer. Você tem toda a autonomia de fazer tudo. Ok? Fazer todas as perguntas necessárias para o reclamante, fazer todas as perguntas necessárias para o perito do juízo. Só que é o seguinte, isso não é tão indicado, tá certo? Porque se você quer fazer pergunta para ele, por que você não botou lá no quesito? Você tem que estar lá no quesito. Só que o que é que acontece? Às vezes, quando você entra no processo, os quesitos já foram, não dá tempo de mandar de novo os quesitos, tá? Aí você faz a pergunta ali para o perito, não tem problema. Você faz esses... Mas era para estar já dentro dos quesitos. Ele confere todos os documentos portados pelo reclamante. Ele faz o exame físico que achar necessário no reclamante. Tá? Então a mesma coisa que o perito do juiz faz, o assistente técnico também faz. Ok? Eu nunca tive problema com perícia. Nenhuma. Sempre que eu fiz perícia para o juiz, eu nunca tive nenhum problema. Assistência técnica, geralmente, eu pegava algumas assistências técnicas, que tinha alguns colegas médicos que iam me receber, e recebiam não com um bom grado. Aconteceu contigo também? Isso, diariamente. Diariamente. Isso. Aqui tem um médico, aqui tem dois médicos que são os dois principais da cidade. Um é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente boa, mas o outro, eu vou dizer, o outro é difícil, viu? O último perícia que eu fui com ele disse para mim, disse, olha, essa é a última vez que você está entrando aqui. Eu disse, por quê? Ele é maluco, o cara, você não tem ideia como o cara é maluco. É a última perícia que você está entrando aqui. Eu disse, por qual motivo? Porque isso aqui é uma perícia médica. E eu não permito outro profissional que não seja médico entrar mais nas minhas perícias. Né? Bom, você sabe que você pode ter experiência se você tiver, mas numa situação dessa você dá uma tremida, né? O meu ultrassom que estava dentro da minha bolsa, eu nem tirei mais, com medo dele quebrar. Porque a primeira perícia que eu fiz com ele, eu fiz esquisito, perguntando, qual foi a ferramenta ergonômica que você utilizou? Qual é o laudo ergonômico que você acha que deve ser? Eu joguei tudinho. Quando foi na hora de responder os quesitos, que ele responde na nossa frente, ele disse, quem fez esses quesitos foi você? Eu disse, fui. Ele disse, eu sou médico e não ergonomista. Eu disse, doutor, o senhor está tecendo um parecer técnico, tá? Dizendo se a culpa foi da empresa ou se não foi. O problema da pessoa é uma LER. É uma tendinite. Você não tem que saber não como se tem pé de mal, se não tem, se tem. Eu sou médico, não sou ergonomista. Eu disse, doutor, não, isso mesmo, obrigado.
Era tudo que eu queria que ele não fizesse, era responder os quesitos. Porque se ele não responde os quesitos, se ele desse negativo para mim, eu ia dizer que a perícia dele foi inválida porque ele não avaliou. Né? E aí, doutor, então vamos lá. Então eu vou ser contratado pela empresa, eu vou chegar no seu consultório. Eu não vou rejeitar a assistência técnica, eu vou chegar aqui. Aí o senhor não vai me deixar entrar, é isso? Ele, E o que o senhor vai fazer? O senhor vai realizar a perícia? Não vou realizar a perícia. Eu vou mandar o periciano voltar e dizer para o juiz que eu não aceito entrar o terapeuta dentro do consultório, eu boto isso tudo dentro da perícia, da petição para o juiz. Doutor, então tudo bem. Agora, se o senhor realizar a perícia, eu derrubo sua perícia. E eu lhe processo. Graças a Deus foi a última perícia que eu fui com esse camarada. Mas super difícil. Assistência técnica a gente ganha mais rápido. É brincadeira de um mês, está recebendo. Tá? Mas tem percalços. Tá? Passa muito, doutor? Isso acontece e uma coisa que é muito comum, não é só... Não são só os médicos que questionam os nossos laudos. Às vezes o próprio colega, que é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Porque existe, infelizmente, uma coisa que a gente chama de briga de mercado. Que às vezes a gente não consegue compreender, porque existe espaço para todos, e depois na minha fala vai ficar muito claro isso, né? Da diferença da perícia quando o fisioterapeuta faz e quando a perícia é indicada para avaliação do terapeuta ocupacional, né? Mas esses profissionais menos experientes que estão se aventurando, começando no mercado das perícias, tem essa questão, né? Então, agora a briga com os médicos é fenomenal. Ela vai, entra com ação no próprio Conselho Regional da gente, inclusive, para derrubar as perícias, né? A outra experiência que eu tive, quando eu fui fazer uma assistência técnica com esse camarada, ele é o mais antigo da cidade. E que quando foi na hora da avaliação, eu doutor, peraí que eu vou bater umas fotos dele aqui, do periciano, do reclamante. Ele disse, não, pode bater suas fotos. Só que eu tirei um termógrafo dentro da bolsa. Ele disse, não, isso não vale não. Eu disse, como não vale, seu senhor? Disse, não vale, porque cientificamente isso, doutor, vou só bater as fotos. Faça a sua perícia, né? Então é assim, mas, por exemplo, o outro, né, já é totalmente bacana, gente boa. Eu peguei um processo, que esse processo estava custando 880 mil. O cara estava pedindo da empresa. Essa empresa era de um amigo meu, que tem uma grande loja aqui na cidade. E ele estava com um processo, tinha um cara que foi amarrar alguma coisa, esse cara caiu e quebrou o pé. E quando ele quebrou o pé, colocou a empresa na justiça e estava pedindo 880 mil reais. E eu tratando esse amigo, ele nem sabia que eu trabalhava com isso, e no meio da conversa, do tratamento, eu falei para ele que trabalhava, e ele falou desse processo. Depois eu pego o seu caso. Então, quando cheguei lá no laudo, esse cara já estava há 2 anos, ele chegou de muleta. Chegou de muleta, sem pisar, quer dizer, estava 2 anos sem estar o pé no chão, né? Muleta. Então, fez toda a consulta com o perito juiz e tudo. Aí quando foi na hora de fazer a consulta, a parte física, ele disse, doutor, Góes, eu já tinha várias vezes a ele, eu vou fazer aqui meu exame e depois você faz o seu. Eu disse, não, doutor, eu tenho que fazer o meu primeiro, porque eu vou fazer um exame termográfico e se você pegar nele eu vou atrapalhar. Ele disse, não, tudo bem. Então se o cara só de um lado, ou o pé que está com problema está muito inflamado, ou o pé que está apoiando os cozinhos no chão, está com um processo de sobrecarga muito grande. A termografia do tornozelo direito e do tornozelo esquerdo jamais pode estar com a mesma temperatura. Tem que estar diferente. O direito tem que estar diferente do esquerdo. E a gente fez a termografia. Então quando acabou, ele disse, olha, eu posso fazer a minha? Eu disse, não, peraí, vamos medir os músculos. Tirei ultrassom. E a gente foi medir de forma milimétrica, por ventre. Ventre. Acho que a pilha aqui está... Alô? Ventre por ventre. Então, se ele está em semiflexão de joelho a vida toda, ele tem que ter essa musculatura de quadríceps do lado direito que tem que estar atrofiada em relação ao lado esquerdo.
E ele tem que estar com a musculatura de isquio do lado esquerdo, tem que estar hipertrofiado em relação à musculatura de isquio do lado direito. A surpresa é que o lado direito de quadríceps estava maior do que o lado esquerdo. Então, o cara estava mentindo, né? Então, o dano estético ele ia pagar, porque o pé estava deformado mesmo, né? Mas a função estava boa. Então, gente, o assistente técnico, ele tem essa liberdade toda que eu estou falando aqui para vocês, mas muitas vezes você tem problema com o perito do juiz se não for um cara bacana, ok? Bom, isso aqui é o que eu mais gosto, quando eu não sou perito, tá? Porque quando eu sou perito, eu estou na berlinda, advogado do lado me perguntando uma coisa e advogado do outro lado me perguntando outra coisa. Então eu tenho que ficar no meio do fogo cruzado, dando uma resposta que seja convincente, que seja correta, que não tenha partido A nem partido B, e que o partido B que perdeu depois não venha me contestar. Tá? E quando eu sou assistente técnico, eu adoro fazer isso aqui, porque é aqui que a gente consegue brincar. Então, os quesitos são perguntas elaboradas para o perito do juiz responder. Quando não há assistente técnico, elas são elaboradas pelos advogados. Aí, quando é elaborado pelo advogado, realmente fica muito fraco. São peças-chave para uma boa elaboração da peça pericial. E a pergunta é se eu, fisioterapeuta, posso fazer perícia. Ok? Eu sou terapeuta e eu terapeuta ocupacional, né? Se a gente pode fazer perícia. Podemos ou não podemos? Então eu não vou nem ensaiar falar de resolução, tendo a honra de estar aqui na mesa com a vice-presidente do federal. Então vou deixar você falar. Então não vou nem começar a falar disso aqui, senão vamos tremer todo isso errando a letra. Você vai falar disso aí. Tá? Mas aqui tem a resolução que fala bastante sobre isso, tá? Então, eu vou depois passar isso para vocês. Tem a cartilha também, na cartilha, ok? Cartilhazinha, também tem. Então, tem toda a normatização, tem tudo direitinho, que vocês depois vão ler, tá? E que vocês vão... Agora, antes disso aqui já tinha também, né? Antes disso aqui já tinha. 2006 já tinha, mas aí eu estava tentando procurar algo mais atualizado, eu nem sabia que isso tinha saído, estava poucos atualizados, nem sabia, e achei esse daqui, achei muito bacana que foi uma atualização, né? Mas antes já tinha tudo, já tinha de atestado, já tinha de tudo isso, pareceres. Antes que eu esqueça, tá? Eu acho que eu não coloquei aqui na sequência de slides. Atestado. Então, muitas pessoas perguntam sobre atestado. Nós podemos fazer atestado se o paciente estiver tratando com a gente. Então, se você estiver executando o tratamento, não é isso, doutor? Se você estiver executando o tratamento, você pode dar um atestado dizendo que esse paciente para se reparar tem que repousar. Quem está tratando é você. Então, por que o médico tem que dizer que você precisa que ele repouse? Ok? Mas a empresa, ela não aceita. Isso é um problema dela. Isso é um problema dela. É o constrangimento tanto para a gente como para o funcionário ter que fazer no médico que não aceitou o atestado do fisioterapeuta. É você decide se você vai para a briga ou se você não vai. Às vezes é melhor paz. Tá certo? Mas aí o atestado, se você estiver tratando, você tem que dizer que você está tratando essa pessoa, ela precisa de 10 dias, 20 dias, e 5, por aí vai. Ok? Bom, depois que o processo virou eletrônico, então ficou tudo muito mais fácil de se corresponder por e-mail, tá? É tudo bem rápido. Então aqui eu trouxe só aqui um exemplo, de como funciona um pouquinho, tá? Aqui foi a 5ª vara, eu acho. Eu era perito de algumas varas, de umas 8 varas aqui. Então ele diz assim, ó, só para você ter uma ideia. Bora lá. Intima-se, ó, tendo em vista a certidão, é assim que a gente recebe. A certidão tal, fica designado como perito, doutor, sou eu, na época do meu consultório antigo, para a realização da perícia designada em audiência.
intime-se o perito para a ciência, bem como o prazo de 30 dias para dizer se aceita o encargo. Lembra? Ele pergunta se você quer, ok? Se aceita o encargo. Devendo, em caso positivo, informar, se for o caso, data, horário e local para a realização da perícia, observando-se o prazo mínimo de 2 meses, eu botava 2,5, 3, a fim de que possam as partes serem cientificadas. Deverá ainda o perito ser informado que, caso aceite o encargo, ser-lhe antecipado um valor. Olha só como é muito, gente. Eu não sei lá quanto é vocês, mas aqui é muito pouco. Aqui a gente, para receber uma perícia dessa, recebe R$1.000. Dá um trabalho gigantesco. Se você faz 3 perícias por dia, tá? Então é bom, é R$3.000. Então por dia. Então assim, na verdade ele te antecipa 35%, no caso aqui R$350. Ele te antecipa, se você vive só disso, só vivo disso, vou me relacionar com as varas tudinho, vou viver só disso. Você faz 4 ou 5 perícias por dia, tá bom, né? Agora para receber é negócio, é uma poupança que você vai fazendo. É uma poupança, é negócio de 2 anos e 3, depende quando o processo acabar. A assistência técnica é a mesma coisa, só que aí eu cobro 3 vezes e recebo um mês. Tá? Já tem uns 12 anos mais ou menos que nós conseguimos colocar o valor da nossa perícia, a equipe de terapeutas ocupacionais que trabalha comigo, em cima do valor da causa. Então, hoje, a gente recebe 5% do valor da causa. Bom, hein? Então, se uma causa é de... É bom. É bom, aí recebe mais. Isso aí eu faço quando eu sou assistente técnico da reclamante, né? Então, a pessoa está na empresa na justiça, ela não tem dinheiro para me pagar, aí eu quero 5% do valor da causa. Aí tem causa de 50 mil, tem causa de 500, de 1 milhão. Mas aí as causas também estão tudo caindo. Com essa nova reforma trabalhista, essas causas estão tudo caindo. Porque se o cara perder, ele é obrigado a pagar o percentual da causa de honorário de todo mundo em cima do que ele pediu, né? Então, às vezes, o juiz diz assim, ó, o cara está pedindo R$100.000, mas aí a causa é em cima de 10 mil, o juiz diz, não, você pediu 100, mas eu vou dar 10 mil para você só. Ele paga em cima do 100 que ele pediu, custo de advogado, custo de alguma coisa, né? Então a gente recebe aqui por e-mail, tá certo? Recebi por aqui por e-mail. Aqui, tá? O que é isso? Bom, aqui já relação com o advogado, né? Então, quando você se relaciona com o advogado, mostrando aqui, temos mais uma perícia, pois o autor alega que solicitando sofreu lesão por uma suposta queda de uma marquise. Então, você, quando trabalha com assistente técnico, você se relaciona tanto do lado como do outro. Se relacionar com o advogado é bom porque você pega bem mais perícia. Com o advogado, você pega bem mais experiência, você recebe mais, recebe um mês. Depende de como você negociar, ok? Se relacionar com o periciando, com o que está botando na justiça, você recebe os 5%. Então, se a causa é 400 mil, é 5% de 400 mil. Vai ter que esperar também. Se ganhar. Se ganhar. Se perder, perdeu. É o trabalho de risco, né? Trabalho de risco. Bom, aqui é um modelo que eu faço de carta de aceite, né? Eu só dizendo que excelentíssimo, doutor e tal, aceita a perícia e tal, a Vossa Excelência. Aí aqui eu dou as datas e tudo, bem bonitinho. Aí funciona. Ok? Bom, quem quiser receber essa palestrazinha, manda uma mensagem para mim, que eu mando essa palestra para vocês. Tá joia? Queria agradecer. Passar a palavra para o Jô. Muito obrigado. Queria agradecer primeiramente a palestra, ensinamento que o Dr. Góes esteve presente aqui conosco. No final nós iremos compor a mesa, juntamente com a doutora Patrícia, para vocês ficarem abertos às perguntas, tá? Agora eu queria chamar a nossa doutora Patrícia Luciane Santos de Lima
terapeuta ocupacional, perita do juízo do Paraná e a nossa vice-presidente do Conselho Federal. Vocês não salvam de palmas para ela. Eu acho que fica mais fácil ficar aqui, nesse cantinho, inclusive, porque eu vou poder estar, né? Acho que todo mundo me enxerga aqui. Pode ser? Então, olha só. Conforme eu falei para vocês, eu vim com duas missões. A primeira delas é representando o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, primeiro eu vou cumprir a formalidade da primeira parte para depois contar para vocês da minha experiência como perita do ISO lá no Paraná, tá bom? Então, vocês vão receber, ou já receberam aí, a cartilha de perícia da terapia ocupacional, certo? Já receberam? Não, vou receber. Bom, nós temos... essa cartilha era para a cartilha da fisioterapia e da terapia ocupacional ter saído junto, as duas cartilhas juntas. Porém, por uma dificuldade na nossa licitação do material e pelo fato da cartilha da terapia ocupacional não ter ficado pronta a tempo, nós preferimos seguir com a cartilha da fisioterapia e em seguida a nossa finalizaria e iria para a impressão, né? Então ela já está na fila da impressão. Nós temos 2 materiais só para ser impresso, a licitação já foi, já está tudo ok. Então o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho do que tem na nossa cartilha. Ela daí logicamente consta da terapia ocupacional, constam todas as resoluções, ela é mais completa, né? Mas ela é o que consta. Patrícia, quando vai ficar pronta a cartilha? A gente acredita que assim que a gráfica voltar às suas atividades normais e a gráfica licitada retorna no dia 14, depois do carnaval, 14 ou 15 de fevereiro. Então a gente acredita que esses materiais que estão na fila vão sair, tá ok? Bem, com relação às minutas, tanto da Físio quanto da TO, todas elas foram atualizadas. Em 2016, nós sentamos com a equipe dos regionais, com a equipe dos experts e acabamos atualizando todas. Por isso que o Dr. Góes encontrou lá essa atualização das minutas em 2016, que fala mais detalhadamente sobre os laudos, inclusive da fisioterapia, dá alguns dos cursos para peritos, não sei se o senhor chegou a ver lá, né? Da fisioterapia mais detalhada nesse sentido. Bom, com relação ao que o Dr. Góes disse, que a gente precisa ser bem relacionado com o juiz, eu vou aproveitar o gancho com o juiz, com os advogados. Eu vou aproveitar o gancho e vou contar para vocês como eu comecei na perícia. Me relacionando bem com um advogado, especificamente meu marido. Então, lógico, né? Dando aí o aval para que o Dr. Góes falou. Meu marido era administrador do Tribunal de Justiça no Paraná, apaixonado pela terapia ocupacional, tanto quanto pela terapeuta ocupacional, né? E quando chegava nas varas perícias que pediam assim, ele pode voltar para o trabalho, não pode voltar para o trabalho, como é que vai ficar isso daí? E meu marido tendo esse estreito contato com os juízes, ele começou a levar para casa, ele levava para casa alguns quesitos, né? Dizia assim, Patrícia, a terapia ocupacional não pode responder isso aí? E eu olhava, pode. Patrícia, então vai ver, né? Vai ver lá na faculdade, conversa com o Crefito 8, que é o meu Crefito, vê como é que funciona e tal. E eu entrei num GT de saúde do trabalhador do Crefito 8, porque na época que eu comecei não existia perícia para fisioterapeuta, nem para terapeuta ocupacional, era perícia médica. Então a terapia ocupacional, historicamente, foi a profissão que começou na perícia depois do médico. E por que a gente não deslanchou na perícia? Porque a Patrícia não contou como é que fazia, e porque reteve para ela a questão financeira, o mercado? Não. Porque nós somos em número menor. E, obviamente, os colegas fisioterapeutas que também têm uma expertise muito dominante nessa área, acabaram conhecendo a área e
as portas foram se abrindo. Especificamente no Paraná, em Curitiba, onde eu moro, eu hoje não faço mais perícia porque eu não consigo, tem 2 anos que eu me afastei, mas eu tenho 4 colegas terapeutas ocupacionais que, conquistando a confiança do juiz, continuam com o meu trabalho lá. E eu apenas ofereço, quando elas precisam, uma consultoria gratuita e de bom coração, porque eu quero que os profissionais terapeutas ocupacionais cresçam nessa área, né? A gente não consegue edificar nada sozinho. Um dia a Patrícia não vai mais estar aqui e eu preciso deixar pessoas que façam o que eu faço, porque a nossa profissão precisa, né? Então, é redundante falar que o fisioterapeuta é imprescindível na perícia. É redundante porque é. Mas a gente precisa dizer que nós precisamos de terapeutas ocupacionais na perícia. Por quê? Qual é o nosso diferencial? O que é que a gente faz? Dentro daquilo que o Dr. Góes falou, por que o juiz busca porque é briga de mercado. Nós aqui não vamos brigar nunca, jamais, porque nós entendemos, as pessoas que têm uma certa maturidade profissional vai entender até que ponto está a minha limitação em pedir para o colega fisioterapeuta: não, Góes, toma conta disso, que não dá para mim, é muito para mim, me deixa com essa daqui, ó, porque essa daqui eu dou conta. Então a gente precisa ter o bom senso, né? E não é brigar de foice. Aquilo que eu falei, que o Dr. Góes comentou com vocês, né? Os médicos brigam com os fisioterapeutas e com os terapeutas ocupacionais, sim, porque eles querem a fatia do mercado. Em Curitiba, a gente ganha em porcentagem. Tem algumas perícias, eu sou perita do juízo, demora para receber sim, mas de 5 a 10% do valor da causa. A como? Continuando me relacionando bem com os advogados, especificamente brincadeira, mas conquistando principalmente a confiança do juiz. Então hoje eu transito na justiça em Curitiba muito tranquilamente. Esses dias fui tomar um café lá com os juízes, promotores e desembargadores, e posso afirmar para vocês com toda certeza que todos eles compreendem quando precisam de um terapeuta ocupacional e quando eles querem para aquela causa, para aquele laudo, não um fisioterapeuta especificamente. Eles querem um terapeuta ocupacional porque tem uma vírgula aqui que o TO vai saber enxergar. Que é isso que eu vou tentar tá dissecando para vocês nos próximos slides aí. Tá bom? Então vamos lá. Conforme o Dr. Góes já falou, o juiz será assistido por perito quando a prova depender de fato e conhecimento técnico. Então a gente vai pular isso aí, vai ser rapidinho essa parte. Por onde que a gente começa, né? Então, pode passar. Eu tenho vários caminhos e é isso que eu quero ensinar para os terapeutas ocupacionais hoje. Eu vim aqui para partilhar como eu comecei e como eu imagino, como eu acho que vocês têm que começar. Então, pré-requisito para ser um perito: TO. Eu preciso dominar as principais avaliações validadas na minha área da terapia ocupacional e na área a ser periciada. Então, quando o Dr. Góes fala lá que eu tenho, quando eu começo, eu pego o processo, eu olho, eu digo, se eu tenho capacidade para isso, ele é fisioterapeuta, ele podia fazer uma perícia cardíaca, respiratória, ele é físio, mas ele tem o quê? A maturidade profissional e a hombridade e a ética de entender que ele é fisioterapeuta, ele tem condições de fazer, porém, um colega fará melhor. E será um colega especialista em respiratória, certo? Então, quando a gente aceita, a gente tem que ter isso em mente. Possuir domínio da língua portuguesa, isso quer dizer interpretação de texto, gramática e conjugação, porque eu choro quando eu pego algumas perícias elaboradas por médicos, por colegas terapeutas ocupacionais, os que trabalham próximos a mim, eu corrijo mesmo. A preocupação dos terapeutas ocupacionais, hoje, está centrada assim, ó. Qual é o curso de perícia que eu posso fazer, porque eu quero fazer perícia? E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Qual é o nome da nossa profissão? Terapia ocupacional. Eu tenho viajado pelo mundo afora,
Especificamente, eu conto sempre uma experiência muito forte que eu tive em Portugal. Eu fui conhecer algumas clínicas, mas uma me chamou a atenção. Na Europa, o terapeuta ocupacional sabe exatamente qual é o ângulo que um dentista suporta ficar 6 horas trabalhadas. Qual é o tipo de força e quantas marteladas um sapateiro consegue dar no seu sapato para não lesionar o músculo. Na Europa, todos têm entendimento de que o terapeuta ocupacional, quando faz a sua graduação, é o profissional que estuda o quê? O quê? A ocupação. Eu não estou dizendo que o terapeuta ocupacional não tem que fazer um curso de ergonomia ou fazer uma especialização em saúde do trabalhador. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você, como terapeuta ocupacional, tem a obrigação de saber sobre desempenho ocupacional. Isso está claro para vocês, terapeutas ocupacionais? É puxão de orelha. Porque enquanto nós não soubermos a que viemos, nós vamos continuar brigando com o colega para desempenhar algumas atividades específicas daquele colega. Então, falta o que para os terapeutas ocupacionais? Fazer curso de perícia? Fazer curso de ergonomia? Fazer especialização em saúde do trabalhador? Não. Falta se apropriar do seu objeto de estudo, que é a ocupação. Se nós tivéssemos esta apropriação hoje, a situação da terapia ocupacional em todas as áreas, certamente seria bem mais favorável. Mas a gente acaba brigando pelo quê? AVD é meu. Pilates é meu. Gente, os recursos estão aí para serem utilizados por todos. Ok? Então, antes de se preocupar qual é o curso de perícia que você vai fazer, estude o que você fez na sua graduação, que você vai se surpreender se você já não estudou, ou se já não teve isso, porque eu sei que existem excelentes cursos no Brasil de terapia ocupacional. E procure cursos que te capacitem em outras áreas, porque o português anda complicado. E isto também faz com que o juiz perceba que, nossa, puxa vida, aquela profissional, ela é terapeuta ocupacional, ela sabe se colocar tão bem, ela tem uma fala tranquila, ela tem o dom para a coisa. Não, muitas vezes eu tenho uma certa facilidade para estar conversando com o público, mas eu fiz vários cursos de oratória, eu fiz vários cursos de hermenêutica para saber conjugar e quando conjugar melhor um verbo, para que um dia, quando eu vá a qualquer perícia, a qualquer plenário, a qualquer lugar, eu consiga, mesmo numa saia justa, olhar para todos, manter a calma, manter a tranquilidade e responder todas as questões, por piores que sejam. Então isso é aprendido, né? Boa capacidade de síntese de ideias, pensamento lógico, isso a gente desenvolve com leitura, com cursos, né? Desenvoltura para arguições. Nós somos muito testados, nós somos muito arguídos e é muito difícil a gente estar no meio de dois assistentes técnicos, uma pessoa querendo receber uma aposentadoria, um juiz que muitas vezes está atrás querendo a resposta daquilo tudo, e você vai decidir a vida daquela pessoa. Você vai decidir a vida daquela pessoa, né? Pode passar. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Olha só. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública. Isso é nacional, tá bom? Por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação. Isso serve para nós dois, tá? Para nós dois, quando eu falo, é para FIS e para TO, para as duas. Além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, Defensoria Pública, OAB,
para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Isso está no artigo, no Código do Processo Civil. Então, qual é a minha sugestão? O que eu vim dizer para vocês? Vocês têm conselheiras aqui muito atuantes. Já falei no começo, a doutora Luziane chegou depois, chegou agora, está lá no finalzinho. Nós temos a doutora Érica aqui, que estão sempre no CREFITO. Então, a minha sugestão, primeira coisa, vocês vão procurar os tribunais lá. Vocês vão procurar vara 1, vara 2, vara 5, vara... E vão perguntar, vocês já fizeram a consulta pública ou na vara de vocês, porque pode ser por vara, né? Na vara de vocês, como é que vocês fazem? Eu gostaria de deixar meu nome, de deixar meu contato, né? No CREFITO, vocês podem conversar com as meninas, troquem uma ideia com elas. Vocês têm GT aqui? Vocês têm um grupo de trabalho de saúde do trabalhador? Não tem. Tá. Ah, nossa, CREFITO, vocês não têm GT de saúde do trabalhador. Quem aqui topa vir aqui trabalhar? É aquilo que eu falei. O que acontece? A gente cobra. A hora que a gente diz, gente, nós estamos precisando construir uma minuta. Aí 2 levantam a mão. Uma levanta a mão ou não aparece ninguém. Aí vocês saem e vão lá dizer assim, também não vai crescer nunca, né? Porque o CREFITO não faz nada. Não é o CREFITO que tem que fazer, gente. Somos nós. Sou eu que tenho que fazer. É a Érica que tem que fazer. São os fisioterapeutas que tem que fazer. Porque nós somos em poucos. Nós precisamos do apoio dos profissionais. Nós precisamos que vocês estejam aqui. E eu vou confessar para vocês, eu me surpreendi com a quantidade de profissionais que tem aqui hoje. Porque eu estava esperando meia dúzia. Sabe por quê? Porque é assim. Eu ando o Brasil inteiro quando você programa uma atividade super bacana, super interessante, você chega no plenário e tem meia dúzia de pessoas, sempre as mesmas. Então, parabéns por vocês terem vindo. Sabe? Isso prova que vocês estão com vontade de participar, né? Então, a minha sugestão, vão correr atrás disso. Físios e TOs para ontem, tá bom? Outro slide. Junto aos fóruns cíveis, trabalhistas, e enfim, vocês cadastram, né? E, logicamente, fazer-se conhecido junto aos magistrados. Então, assim, se vocês tiverem um advogado que conhece algum juiz, porque sempre tem, né, doutor Góes? Sempre vai ter um paciente, não é verdade? Que você atendeu, que é advogado, e comecem, porque isso é mercado. Eu falei aquela hora ali e não estou brincando, nós estamos numa briga de mercado. Pois bem, eu tenho uma mercearia. Doutor Góes tem outra mercearia. Qual é o diferencial dele que vai melhor que a minha? Não sei, de repente ele oferece ele faz alguma coisa que eu não sei fazer. Então, a gente tem que oferecer para eles o diferencial. A gente tem que oferecer o nosso trabalho. A gente tem que dizer que se vier se o médico vier impetrar um mandato contra o nosso laudo, a gente vai peitar. A gente tem argumentos para isso. Por isso, há o senso ético de saber se aquilo me pertence ou não me pertence. Se aquilo, um fisioterapeuta vai fazer melhor do que o TO, não, mas o TO sabe fazer AVD melhor que o fisio. Não estou falando de AVD. Eu estou falando do movimento, da análise do posto, da análise cinético-funcional daquilo, naquele paciente, naquele laudo. Você tem que saber ponderar até que ponto vai a sua limitação e até que ponto aquela pessoa vai se beneficiar com um laudo do próximo, do outro, né? Quando nomeado, trabalhar para ganhar o respeito e com ele a confiança de todos os envolvidos no processo. E, muito importante, ser ético e imparcial. Isso, né? Eu acho que ética e valor é inegociável. Então, lá no Paraná, quem me conhece e quem trabalha mais próximo a mim, sabe que comigo existe uma coisa chamada transparência. Se você me pergunta, eu te respondo. Eu tenho respeito por você. Se eu dou um posicionamento, eu dou ciência do meu posicionamento, porque eu quero que todos que trabalham comigo saibam quem eu sou. Quando eu pego um processo, eu penso no indivíduo e na limitação que aquilo aconteceu, e na limitação que aquilo aconteceu, mesmo que eu vá perder dinheiro. Porque se eu for assistente técnico, se eu for assistente técnico de uma parte, então olha lá o que o Dr. Góes falou. Tem assistente técnico de parte A, assistente técnico de parte B, tem o perito do juízo. Eu lá em Curitiba sou perita do juízo, portanto eu pego os quesitos que o Dr. Góes me manda, daqueles brabos, né?
E se eu for assistente técnico de uma das partes, a tendência é que eu faça o quê? Que eu seja tendenciosa. Mas o que o meu grupo faz lá em Curitiba? Como que a gente trabalha? Quando a gente pega uma perícia para fazer e que a gente vê claramente que aquele indivíduo tem condição de retorno para o trabalho, a gente dá ciência do nosso posicionamento para o nosso cliente. Pois bem, meu querido, é o seguinte: você tem condição de retorno ao trabalho. Você quer a ajuda de um profissional? Nós temos temos inclusive alguns órgãos públicos que podem te atender e fornecer a você toda a condição de retorno ao trabalho. Se eu pegar a sua perícia, sou da parte, tá? Se eu pegar a sua perícia para fazer, porque eles vêm nos consultar antes, né? Se eu pegar a sua perícia para fazer, o que eu vou responder é que você tem condição de retorno ao trabalho sendo adaptado para uma outra função. Algumas pessoas aceitam a nossa ajuda, outras pessoas vão buscar quem? Um colega. Que vai o quê? Aceitar. E vai responder que ele não pode voltar para a função. Mas a minha parte, eu estou fazendo, né? Então isso para mim é pré-requisito. Você tem que ser ético e imparcial, né? Pode passar, Erika? Não está indo? Ah, o Dr. Góes também já falou no anterior. Erika, por favor. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias a proposta de honorários, o currículo, contatos profissionais. Pode ir, Erika. Proposta de honorários, né? Como é que eu fazia no início a proposta? Então, como que vocês vão fazer, como que vocês devem fazer? Você estuda o caso, verifica os quesitos formulados pelas partes. Eu estou falando aí, perita do juiz ou, né? Dada a extensão dos trabalhos, você considera o tempo para o estudo de caso, a pesquisa, a entrevista, a confecção do laudo. Considera que as partes normalmente pedem esclarecimentos após o laudo, porque eles não estão satisfeitos com o que você escreveu, ou porque eles querem ser tendenciosos, eles querem que você responda uma outra coisa, ou eles querem te testar. Né? E aí, depois que você observa tudo isso, você faz a proposta de honorários. Baseado no quê? Porque eu quero ficar rica, né? Então eu vou, o cara vai ganhar 1 milhão, por que eu não posso ganhar meio? Né? Não. Você, baseado nas horas estimadas para todo o trabalho, você formula por escrito a proposta de honorários. Se houver quesito alheio à especialidade, deixar claro que não será respondido. Por exemplo, às vezes tem quesito lá para mim assim, para derrubar o meu. Conforme exame de ultrassonografia realizado no abdômen total do paciente tal, com laudo tal, responda se. Que isso? Não. Isso aí é um quesito médico, estritamente médico. Ele vai responder sobre aquele exame que foi feito, né? Eu sempre deixo claro, pode passar. Fixados e aceitos os honorários e tal, comprovado no processo depósito, o perito deve designar dia, né? Olha lá, o ideal é que a perícia seja no posto de trabalho. O perito deve possibilitar aos assistentes acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar. Então, basicamente, estamos todos falando a mesma linguagem aí. Bora, Érica. Do laudo pericial. O que ele tem que ter, né? A exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, por isso que quando a gente aceita a perícia, eu tenho que saber se eu tenho domínio daquele problema específico, se eu posso contribuir naquele problema daquele paciente. Pode passar, Erika. As respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados pela juiz, pelas partes, pelo Ministério Público Federal, sendo que o perito deve limitar-se a responder aos quesitos, jamais emitir juízo de valor, pois esse caberá ao juiz. Então, você não escreve no final do seu laudo: paciente incapacitado para realizar os trabalhos, portanto, necessita de aposentadoria integral. Jamais.
Então, mas e daí você escreve como, se ele está incapacitado para o trabalho mesmo? Através dos testes tais e tais e tais, realizados no posto de trabalho, chegamos à conclusão de que aquele tipo de movimento não causa este tipo de lesão. Ponto. Eu não estou dizendo que nele aconteceu, enfim, eu estou dizendo que nos meus estudos, aquele tipo de função executada causa aquele tipo de lesão. Aí o juiz vai ter que definir o que é que ele vai fazer. E isso não é comigo. Eles ficam loucos quando alguns colegas põem deverá aposentar, não tem mais condições de retorno para nenhuma atividade, sabe? Então eu evito. Baseado em evidência, sempre. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões, sempre. Então, quando eu digo que ele não consegue mais atender o telefone, eu vou dizer, ele não consegue mais atender o telefone, por quê? Porque através do teste tal, que determina função, que determina peso, ou através do teste termogênico, enfim, que eu fiz, ele não tem mais condição de estar executando aquela função, né? É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico. Para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes técnicos devem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, né? Solicitando documentos. Então é aquilo que já foi dito, que nós temos total trânsito sobre todas as partes envolvidas naquele processo, tá? Total. Você pode falar com quem você quiser. Mulher, o que você faz, o que você quiser, tá? O juiz fixará prazo para a conclusão da perícia, que poderá ser prorrogado ou não, e, muito importante, se você não cumprir prazo, você paga multa. Então, a gente tem que assumir o trabalho sabendo que a gente vai dar conta daquilo, ok? Por exemplo, aqui um modelo de resposta. Existe relação possível entre a função e a LER? Sim. Pela execução de contração repetida e intermitente antigravitacional dos flexores dos dedos e do carpo durante a sua jornada de trabalho. Aí eu posso complementar. Segundo o exame tal, realizado de tal forma, tá bom? Pode passar lá. É só um exemplo, né? Havia risco ergonômico em sua função? Sim. Havia risco ergonômico, e segundo a avaliação pela manobra de Valsalva e pela manobra de Addison, indicando compressão da artéria subclávia, há inviabilidade para a retrofunção. Eu não digo assim, não, porque eu também já peguei perícia de colega teu assim. Não, ele não consegue erguer o braço, mas porque tem um enfraquecimento da musculatura do braço. Que musculatura? Enfraquecimento de musculatura? Como assim? O que você fez para chegar nessa conclusão? Você não está brincando ali. Você tem que ter capacidade para responder. Então, por isso a minha sugestão. Antes de se aventurar na perícia, primeiro vão buscar o quê? O objeto de estudo da terapia ocupacional. Voltem para a faculdade e vejam o que os professores passaram para vocês. E se ficou falho, dá tempo de corrigir. Vamos fazer um GT. Né, Érica? Vamos fazer um GT e vamos estudar. Vamos chamar Físio ETO. Para compor junto um GT. Físio dá seu palpite. Vamos entender junto onde está o limite. Que eu já vou tentar exemplificar para vocês. Mais claramente, onde está o limite. Qual é o meu diferencial? Lá, no Paraná, tá bom? Modelo de conclusão, esquece. Olha só que legal. Pode passar. Olha só. Dr. Miguel Zacarias Sobrinho, o maior perito do Brasil. Vários livros escritos, infelizmente ele faleceu. Eu tive a grata honra de trabalhar algumas vezes com ele depois desse comentário que ele fez de uma perícia que eu realizei em 2004. Após atenta leitura do laudo elaborado pela perita judicial, contendo as respostas aos quesitos formulados pelas partes, cumprimos preliminarmente o grato dever de exaltar relevantes méritos profissionais e culturais dessa conceituada terapeuta ocupacional e destacar o seu comportamento ético e cordial durante os trabalhos periciais, tendo preservado, contudo, a indispensável imparcialidade exigida dos peritos judiciais. Em seguida, manifestamos a nossa concordância com as suas conclusões. E pasmem, a minha conclusão era contrária
a conclusão da parte da qual ele era perito. Então, assim, não tem o que pague esse reconhecimento da terapia ocupacional. Não tem o que pague, né? E eu desejo que quem for se aventurar de vocês nisso consiga esse respeito. Lógico que alguns profissionais não vão fazer porque não são éticos, porque eles querem nos ver longe das perícias. Mas a gente vai ter a grata surpresa e satisfação de trabalhar com pessoas assim, que mesmo divergindo no laudo e sendo contrário àquilo que o seu cliente queria, e que nesse caso ele concordou com a gente, ele foi fazer TO depois, tá? Foi fazer o curso, não, ele foi ser atendido pela terapia ocupacional depois por uma colega nossa, tá? Bora, Érica, mais um. Olha só que legal esse aqui. Isso aqui foi eu vou ler para vocês uma decisão do Tribunal Regional, tá? Numa indenização profissional, ação da terapeuta ocupacional para a ação da perícia, possibilidade de atuação, né? Apesar de não ser médica, inscrita no CRM, possui habilitação profissional para realizar a perícia deferidas nos autos. Pode passar. É indubitável que ninguém melhor que uma profissional do ramo da terapia ocupacional, em cujo campo se inserem o tratamento e prevenção das doenças ocupacionais, LER e DORT, para aferir, através de perícia, se a autora é ou não portadora da doença indicada na inicial, e do que se extrai da petição da senhora terapeuta ocupacional, aliado às informações contidas no site do COFITO, é de se verificar que a terapeuta nomeada possui qualificação para realizar o contendo a perícia deferida pelo juízo. Frise-se ainda que a terapeuta as folhas 122 assim consignou. Portanto, Excelência, apresentamos plenas condições sob os aspectos técnicos e científicos para desenvolver o trabalho da perita judicial nos presentes autos. Julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 2 de setembro de 2003. Desembargador Dr. Railton Lee Zoen Filho. Ele é outro desembargador apaixonado pela terapia ocupacional, assim como outros 16. Qual é o diferencial, Patrícia? O que é que você oferece? Por que você não briga com a fisioterapia lá? Eu ofereço na perícia um up daquilo que nós sabemos fazer. Eu vou à empresa, eu avalio o indivíduo e eu vou na casa do paciente. Eu avalio qual é o seu lazer, o que ele faz. Eu peguei uma vez um paciente que estava reclamando da Elma Chips porque ele apertava pacote. A função era assim: horas seguidas, pegava o pacote, apertava o pacote, pegava o pacote, apertava o pacote, pegava o pacote, apertava o pacote. Certo? Eu fui na empresa, aquela resistência, eu era perita do juízo. Fui até o ambiente de trabalho, verifiquei. Certo? Ponto. Correto? Correto que há nexo, doutor? Concorda comigo? Né? Só que ele frequentava a igreja presbiteriana do Tarumã e lá ele era violinista. 6 horas, sábado e domingo, tocando violino. E todas as atividades de lazer deste empregado eram especificamente todas, tá? Inclusive pintura em tela, eram dirigidas nesse sentido. Então agora vamos esquecer os nossos amigos fisioterapeutas aqui. Vocês me digam se não é apaixonante e se os juízes e promotores não ficam apaixonados quando a gente chega com um laudo dizendo que nós avaliamos o ambiente de trabalho, nós avaliamos o paciente e nós fomos até a sua rotina. Gente, eu me arrepio de falar. Então, assim, desta forma, mostrando o diferencial
na rotina do paciente, no dia a dia dele, os processos, obviamente, são indicados de cara, nem se pensa nos nossos amigos fisioterapeutas. Por quê? Porque se ele tem alguma coisa aí emocional e mental, nem se fala. Aí é óbvio, né? Mas eu já vou dar exemplo. Então, assim, olha, a gente andou, porque daí agora já é assim, tá? Nas empresas em que me conhecem, ó, é assim, ó, ele também é daquela igreja lá. Então, vai lá ver o que ele faz. E eles querem saber o que é que aquela pessoa faz no desempenho das suas atividades de vida diária. E eu acho que aí eu não preciso falar mais nada, né? Então, assim, é mercado? É. Então, entre a minha mercearia e a mercearia do Dr. Góes, vão ter coisas que só ele vai oferecer lá na dele, de boa qualidade. De repente ele é especialista em peixes ou numa determinada... Na minha, só algumas coisas sou eu que vou oferecer. Como a nomeação do juiz é braço extensivo do juiz, ele indica quem ele tem de confiança. E é óbvio que, como é mercado, aquelas pessoas que sabem a forma que eu trabalho vão optar pelo terapeuta ocupacional. E aí, utilizando aquela linha que eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito transparente, eu não poderia deixar de dizer e de contar isso para todos vocês. Porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente vai continuar caminhando de mãos dadas com a fisioterapia, sabendo que eles têm condições de responder quesitos de AVD, muitas vezes, que nós não usaremos uma técnica que eles têm. Ah, mas AVD é só meu. Ok, terapia ocupacional tem tira de letra todas as questões das AVDs. Mas não vamos brigar por isso, vamos oferecer o a mais. Vamos oferecer o a mais. Então, hoje, eu posso afirmar para vocês que vamos falar em percentagem, das perícias de saúde do trabalhador, em 12 varas que eu trabalho, 90% delas vêm para a terapia ocupacional. Dessas 90%, 40% nós, terapeutas ocupacionais, indicamos os nossos colegas fisioterapeutas. Isso é uma honra para mim, estar podendo falar assim dessa forma. Porque nós entendemos que algumas coisas eles vão fazer para aquela pessoa, naquele caso, muito melhor do que nós. Então eu não estou deixando de atender. Não, mas você é TO, você pode responder. Pois bem, ele é físio, ele pode responder sobre saúde respiratória. Mas ele não vai fazer, né? Assim como eu também não vou fazer algumas. Isso é nosso, né, Dr. Góes? Isso é uma questão de princípio, eu acho, né? Então, 40% delas a gente diz que, como parceiros de profissão, como entendedores da saúde cinética, ocupacional e funcional, nós estamos indicando os nossos colegas fisioterapeutas. Bem, saúde mental. Eu pego muitas e muitas perícias de saúde mental, que é onde daí aqueles colegas que não têm esse entendimento que nós estamos tendo aqui hoje, nessa conversa, nesse bate-papo, eles dizem assim, não, TO é coisa... Pega saúde mental é TO, saúde física é físio. É assim que a gente vai dividir. Nada a ver, né? A gente pega alguns casos de doenças mentais, onde o juiz precisa saber se aquele indivíduo com aquela determinada síndrome, com aquela determinada patologia mental, tem condições de retorno ao trabalho para uma outra função, porque quando ele apresenta algum quadro de demência ou alguma esquizofrenia ou alguma situação específica, a família quer aposentar, né? E aí é uma briga, a família quer aposentar, e pega o laudo do psiquiatra, o laudo do psicólogo, né? Então, há também o entendimento do nosso grupo, dessas varas que a gente trabalha mais perto, que eu posso chamar um terapeuta ocupacional para que ele me diga se aquela doença mental, que realmente é limitante, aquela pessoa tem condição de voltar para uma outra função, se a sua sobrecarga pode diminuir num outro ambiente, né? Eu vou citar um exemplo para vocês. A gente tivemos um caso de um paciente que
tinha assistido a mãe se suicidar, um rapaz de uns 20 e poucos anos, da janela do quarto dele. E ele começou a trabalhar na empresa, ele trabalhava num local tranquilo, as pessoas tranquilas com ele já tinha esse problema, né? E num determinado momento, esse paciente começou a não querer, falta muito, não ia para o trabalho, quando chegava lá, dava taquicardia, dava palpitação e não sei o que, né? E começou com afastamento, e foi mandado embora. Foi mandado embora, o que a família fez? Entrou com ação contra a empresa, né? Entrou com ação contra a empresa, e daí nesse rolo todo, veio a perícia lá, se a pessoa pode ou não pode voltar, então... Gente, numa conversa que a gente teve, graças a Deus estavam todos presentes, ele disse assim, eu falto, porque eu estou trabalhando aqui, mas eu gosto do meu trabalho. Todo confuso, lógico, tá? Com todas as suas limitações. Eu gosto do meu trabalho, mas eu já falei que eu queria mudar daquele lugar. Eu falei, então, a gente pode ver uma... Eu não consigo. Se tiver janela perto, eu lembro que minha mãe se matou na janela. Só isso que eu lembro da janela. Gente, uma coisa tão simples, que às vezes numa conversa deveria ter sido diagnosticada antes. Então a gente conversou, então ok, você aceita? Ajuda? Você acha que a gente pode ver um lugar que não tenha janela para ficar mais fácil? Você topa voltar? Né? E aí passou por uma orientação da equipe da psicologia, da terapia ocupacional, e eu não sei como é que está hoje, porque já faz uns 4 anos isso, mas ele retornou às funções, sabe? A família entendeu lá, enfim, uma confusão danada. Então são coisas simples às vezes, que nós podemos, numa perícia designada, dar para a família alguns caminhos, né? Não é esse o nosso papel, a gente não pode vender serviço, tá? Eu não posso vincular a minha perícia com você, ó, você me procura, jamais, você não pode nem dar cartão, não sei como é que é aqui, né, doutor Góes? Nem cartão, gente. Você não pode condicionar a sua perícia a nenhum tipo de atendimento fora, tá? Não pode. É que daí na conversa com os advogados, você pode sugerir, você procura, busca, o que eles dizem? Conhece alguém? Existe, vários, eu posso te dar uma lista, ou então você liga no CREFITO, o CREFITO vai saber te dizer quais são os especialistas. Eu sempre faço assim. Então cuidado com isso também, que pode ser bem perigoso, né, doutor Góes? Bom, pode passar, Érica. Eu queria agradecer a todos, colocar o meu e-mail à disposição de vocês. O do COFITO para assuntos técnicos é patricialucianel@vicepresidente.gov.br. E esse e-mail é o meu e-mail funcional pessoal, patricialucianel@ufpr.br, que é onde eu recebo as perícias, é onde eu contato com as pessoas em geral. Eu fico à disposição de vocês, né? Tem aqui, pode passar, Érica, algumas referências levantadas por um colega muito especial, que hoje não está representado pelo presidente do CREFITO 3 de forma nenhuma, porque o presidente por si só já é uma autoridade no nosso meio, né? Mas eu também gostaria de estar levantando aqui, mesmo sem a presença dele, de que essa bibliografia foi carinhosamente, tem mais uma folha, levantada pelo meu colega, terapeuta ocupacional e amigo, Adriano Conrado, que em breve vai estar presenteando aos terapeutas ocupacionais do Brasil com o seu livro em formato e-book, tá? Tá super saindo do forno, ele está muito dedicado, empenhado na confecção desse livro. Vai ser todos os temas abordados, temas polêmicos no livro do Dr. Adriano. Esse capítulo de perícia, junto com 2 colegas TOs lá do CREFITO 3, que compuseram comigo esse capítulo. Então ele foi um capítulo, tem lá meu nome, dos outros 2 colegas e do Dr. Adriano. Ele foi composto a algumas mãos, né? Então todos os profissionais que fizeram o seu recadastramento vão receber esse e-book gratuitamente. É uma preciosidade da terapia ocupacional, que poderia muito bem ter sido guardada para a promoção pessoal dele, ou para que o CREFITO 3 conseguisse se destacar dentre os regionais. Não foi o que eles fizeram, né? Então, mais uma vez, e agora publicamente, porque eu não tinha tido oportunidade de fazer isso ainda, eu gostaria de agradecer o Dr. Adriano Conrado,
Então, doutor José Renato, leve a ele o agradecimento da terapia ocupacional, não só pela contribuição na saúde do trabalhador, mas pela parceria e pelo desprendimento, porque eu acho que é isso que vai fazer com que as nossas profissões, né, sejam cada dia mais vitoriosas e tenham mais sucesso em todas as áreas que forem pleitear. Muito obrigada. Então, doutora Patrícia, doutor Zé Góes, quero agradecer em nome do Conselho Regional de Fisioterapia da 6ª Região imensamente por vocês dois estarem aqui, brilhantando esse nosso espaço. Quero agradecer aos demais convidados, lembrando que o Café com Saber é um evento inovador do nosso Conselho, que ocorre mensalmente, tá? E só tenho mesmo a agradecer em nome de todos do nosso estado, tá? E aos demais vocês também. Muito obrigado pela presença de todos.